Atenção ao top de 5 segundos. Está formada a partir de agora a rede da informação para todo o Brasil. No ar. Tele Brasil Notícias. Está começando o Tele Brasil Notícias dessa semana. A notícia na medida certa. Nós teremos hoje no programa, além das notícias tradicionais de orientação para você, para a sua família, para você empresário, para você meu amigo, os quadros Esporte e também Polícia em Ação, com muitas novidades. Mas vamos acompanhar as informações através das manchetes e depois começamos o Tele Brasil Notícias de hoje. Governo anunciou o envio de aviões para buscar brasileiros em Wuhan. Mulheres se preparam para evitar o assédio durante as festas de carnaval. Fotos de filhos na internet pode gerar polêmica. Neymar voltou a ser polêmica no futebol internacional. Suspeitos presos afirmam que filha e namorada autorizaram a morte da família encontrada carbonizada no carro em São Bernardo do Campo. Essas e outras manchetes em 1 minuto. Você que curte decoração, o Palhão Artesanato é o lugar certo. Aqui tem tudo em artesanato e vime nacional e importados. Telas, esteiras, cestas, bolsas, chapéus, móveis, cerâmica e muito mais. Palhão Artesanato, há 50 anos atendendo a todo o Brasil, agora também com loja virtual. Acesse opalhão.com.br. Rua Oiapoque 89 no Brás, em São Paulo. Fone 3229-1186. Sabe onde você saboreia todos os peixes de água doce do Brasil? No Bar do Plínio. Há 40 anos, servindo o melhor peixe do Amazonas. Venha saborear nosso pacu com pirão, tambaqui com batatas sauté, araúanã com batatas do Plínio. Tudo acompanhado da cachaça de jambu, de Belém do Pará. Bar do Plínio, Rua Bernardino Fanganiello, 458 na Casa Verde. Reservas 3857-0999. Tele Brasil Notícias. Antes até de começarmos o Tele Brasil de hoje, eu quero agradecer a sua audiência em todo o Brasil, você em outros países e você também que costuma entrar em contato através do Face ou mesmo através dos nossos mecanismos de comunicação que nós temos aqui oferecidos sempre a você. Quer na programação da TV Cinec, quer também você que costuma acessar a internet através do YouTube, Tele Brasil Notícias. Você acessa nossas informações de vídeos lá. Tem também a TV Cinec, onde você vê os vídeos dos programas aqui e também tem lá o Tele Brasil Notícias. E mais ainda, contato direto com a nossa redação e produção, você fala através do e-mail, que é telebrasilnoticias@gmail.com. E vamos começar com as nossas principais manchetes de hoje, em destaque, começando com a primeira, que tem a ver com a questão do coronavírus. Exatamente, o governo já reorganizou um sistema para que pudesse enviar aviões até Wuhan para trazer de volta os brasileiros que ali estão e desejam realmente voltar ao país. Mas vamos acompanhar esta informação em que o governo reorganiza a repatriação de brasileiros, conforme foi anunciado pela imprensa. E já hoje, no dia da gravação, os aviões já partiram aqui do Brasil, estão a caminho de Wuhan. O presidente Jair Bolsonaro cedeu 2 aeronaves reserva para resgate de brasileiros e familiares de volta ao Brasil. São 2 aviões Embraer 190 com capacidade para 30 pessoas cada um, mais uma comitiva de 6 profissionais de apoio técnico e médico e os tripulantes. Por enquanto, são 29 pessoas que devem deixar a China, entre elas 7 crianças e 4 chineses familiares desses brasileiros que decidiram voltar ao Brasil. As
As aeronaves saem da base aérea de Brasília nesta quarta-feira, amanhã ao meio-dia, e devem, com destino a Wuhan, na China, e tem previsão de pousar no Brasil no sábado. Assim que chegarem por aqui, os passageiros eles ficarão em quarentena por 18 dias na base aérea de Anápolis, em Goiás. O ministro da Defesa, Fernando Azevedo, ele esclareceu como é que será esse período. Ficou decidido que a quarentena será feita na base aérea de Anápolis, que tem boas condições, e até a chegada dos brasileiros ficará melhor ainda, dentro das condições sanitárias e de saúde que os protocolos estipulam. Aí, lá nós temos condição, dentro da base aérea, que é uma base grande que a Força Aérea Brasileira possui, tem condição daqueles brasileiros que chegarem entrar numa quarentena inicialmente numa área branca, aqueles que não têm sintomas, não tem nada, aqueles que tiverem sintomas na China não embarcam, né, no exame preliminar que será feito lá. Numa área branca, qualquer problema, nós temos ainda a condição de passar para uma área amarela, tudo com apartamentos individuais, e caso necessário para uma área vermelha, será uma evacuação aeromédica para o Hospital das Forças Armadas em Brasília. Tele Brasil Notícias. Diariamente, o Brasil e o mundo contra o crime na TV Cinec. No Polícia em Ação. Confira. Pois é, mês de fevereiro, mês de carnaval, começa a festa, a alegria, né? Mas olha, todos os meses você tem uma campanha feita através do governo federal para todo o país. E o mês de fevereiro não pode ficar à parte. E veja só, campanha Fevereiro Roxo. Então, justamente no mês de fevereiro, é época de conscientização sobre três problemas de saúde que não tem, preste bem atenção, não tem cura. Isso mesmo. E quais são? Fibromialgia. Nós já tratamos desse assunto numa matéria apresentada aqui. O lúpus e também o Alzheimer. Hoje vamos falar com vocês sobre a fibromialgia, que é uma doença que provoca fortes dores musculares, né? E também pode causar até mesmo a depressão. Vamos acompanhar então a campanha do Fevereiro Roxo. Ana Fabiola adequou o tratamento de fibromialgia à sua rotina e continua trabalhando. A doença foi diagnosticada depois de 10 anos sentindo dores que começaram nos pés. Eu sentia muitas dores para caminhar, para subir e descer a escada. E aí eu comecei em ortopedistas, fisiatras e ninguém descobriu o que tinha. E por último, depois de 9, 10 médicos, eles me encaminharam para um reumatologista. E aí, no final das contas, eles diagnosticaram como fibromialgia. Ela tem um filho de 4 anos, o Kevin. A dor que sente é muito forte e limita as escolhas dela. Num dia chuvoso, você vira para uma criança de 20 quilos e fala para ela: oi, filho, eu não vou conseguir te carregar no colo hoje por 300 metros do estacionamento até a porta da sua sala. Porque é difícil, para o corpo é pesado. A fibromialgia é uma condição que se caracteriza por dor muscular generalizada e crônica. Ela é acompanhada de sintomas como sono não reparador e cansaço. Também pode haver distúrbios do humor, como ansiedade e depressão, além de problemas de concentração e de memória. Na fibromialgia, a dor não vem de uma alteração física, é o sentimento de dor que é aumentado em todo o corpo. Os médicos já entenderam como a doença funciona, mas a causa dela ainda não foi determinada. Alguns pacientes desenvolvem a fibromialgia depois de uma dor localizada maltratada ou uma doença grave ou trauma físico. O tratamento inclui medicamentos para diminuir as dores, relaxantes musculares, além de sono e atividade física regulares. Então, o paciente precisa olhar para esses 3 pilares: atividade física regular, um sono que seja adequado e o uso correto das medicações. Se eu faço 1 ou 2 desses pilares, o tratamento pode não ter o melhor desfecho.
Tele Brasil Notícias. Você está no Tele Brasil Notícias, que acontece para você diariamente aqui nas sextas-feiras, às 17 horas e na terça-feira, às 13 horas. E a gente sempre agradece, além da sua audiência, a sua opinião, a sua participação através do Face ou dos mecanismos que aqui possuímos, que sempre estamos destacando. Tele Brasil Notícias no Facebook. Você tem também as informações nossas através do e-mail nosso, que é telebrasilnoticias@gmail.com e muito mais. Mas vamos ao nosso terceiro destaque do Tele Brasil de hoje. Carnaval. Está chegando a época do carnaval, né? Isso. Daqui mais ou menos 2 semanas, é por aí. E as mulheres estão se preparando para o carnaval. Mas preparando para o quê? Para evitar o assédio durante as festas de carnaval. É justamente aquela questão. Agora está no corpo. Não é não. Observe bem a matéria. Essa informação vai estar no corpo das mulheres. Não é não. A ideia é ter um carnaval sem o assédio moral ou sexual, né? E também importunação sexual. Exatamente. Uma tatuagem tenta criar em rede, uma rede de apoio que vai identificar entre as mulheres, durante a maior festa popular do país, as que não estão dispostas a ser incomodadas ou mesmo importunadas sexualmente. Vamos à matéria. A maioria das mulheres já passou por alguma situação assim. A pessoa anda passando com a mão assim, sabe? Tipo, cara, você não estava só andando, né? Você estava com um propósito. E é o meu corpo, não é um convite para você chegar e passar a mão só porque você quer tocar nele, né? Exemplos considerados pela lei importunação sexual. Para dar um basta em casos como esses, um coletivo feminista começou a distribuir tatuagens com os dizeres "não é não" e já virou referência no Carnaval Carioca. Quando surgiu há 4 anos, a campanha distribuiu 4.000 tatuagens durante o Carnaval. Em 2020 serão 200.000. A ação, criada no Rio de Janeiro, chega agora a 16 estados em todo o país. Além das tatuagens, o coletivo também tem uma frente educativa. A gente faz palestras em escolas públicas e particulares também. E nessas palestras a gente tenta trazer para a discussão a diferença entre o assédio e a paquera. A gente faz também palestras em empresas que estão interessadas em trazer esse diálogo. Esta delegada explica como denunciar a polícia. No caso da importunação sexual, é muito importante que ela leve uma testemunha com ela, porque, via de regra, são atos que não deixam vestígio, né? Mas isso também não impede. Cada vez temos mais câmeras em locais, então existem outras formas de se elucidar o crime, né? A palavra dela tem grande valor nessa hora, porque muitas das vezes esses crimes são cometidos sempre em segredo, embora seja numa multidão, mas é numa rua mais escura, é num lugar que na hora as testemunhas são pessoas desconhecidas que não vão se envolver, que ela não vai conseguir trazer. Tele Brasil Notícias. Sabe onde você saboreia todos os peixes de água doce do Brasil? No Bar do Plínio. Há 40 anos, servindo o melhor peixe do Amazonas. Venha saborear nosso pacu com pirão, tambaqui com batatas sauté, araúanã com batatas do Plínio. Tudo acompanhado da cachaça de jambu, de Belém do Pará. Bar do Plínio, Rua Bernardino Panganiello, 458 na Casa Verde. Reservas 3857-0999. Você que curte decoração, o Palhão Artesanato é o lugar certo. Aqui tem tudo em artesanato e vime nacional e importados. Telas, esteiras, cestas, bolsas, chapéus, móveis, cerâmica e muito mais. Palhão Artesanato, há 50 anos atendendo a todo o Brasil, agora também com loja virtual. Acesse opalhão.com.br. Rua Oiapoque, 89 no Brás, em São Paulo. Fone 3229-1186. Estamos apresentando Tele Brasil Notícias. Você está no Tele Brasil Notícias, as informações sempre na medida certa aqui para você. E lembramos que nós temos aqui a nossa produção que procura fazer o melhor para você. A gente sempre cumprimenta todas as redes que compõem aqui a TV Cinec e aquelas pessoas também que estão em outros países, que são em média 213 países, que acompanham
o Tele Brasil Notícias ou mesmo a programação da TV Sinec. Aqui ao meu lado está conduzindo as gravações a Andréia, né? Nós temos as outras pessoas aqui envolvidas, o Rodolfo, o nome da menina eu não vou falar porque eu estou na dúvida, mas depois eu vou lembrar. Janaína, exatamente, a Janaína, né? Que fazem aqui parte da TV Sinec, né? E a gente também, eu quero agradecer aqueles empresários que eu tenho visitado e me atendem muito bem, o pessoal que compõe também as informações de notícias, quem me envia também, e, enfim, todos que ajudam o Tele Brasil Notícias a trazer sempre informações úteis a você. Bom, vamos falar a você que tem empresa, né? Realmente hoje, você conseguir ter um bom empregado qualificado parece que é uma coisa difícil, né? E justamente as empresas não conseguem empregar alguns funcionários para a sua grade ou mesmo sua área de trabalho. Por quê? Porque as pessoas que às vezes estão desempregadas não têm qualificação para isso. Então essa falta de qualificação tem produzido uma contradição no mercado de trabalho. Você vê que são aí, em média, no Brasil, 12.400.000 pessoas desempregadas. Mas as empresas não conseguem justamente preencher as vagas que exigem mais qualificação. Exatamente. Então, o que fazer nesse caso? Vamos observar a informação da matéria das dificuldades das empresas e depois pensarmos, né? Será que um curso vai ajudar? O que o governo tem feito para qualificar as pessoas? Que hoje a alta tecnologia está chegando às portas aí. Já não é mais aquele nosso tempo que você pegava a carteira de trabalho e ia lá, ia trabalhar de auxiliar de escritório, de algumas coisas que não exigiam experiência ou conhecimento. Mas vamos ver a matéria. Nesta empresa de mídia digital, existe uma vaga de trabalho aberta há 1 ano para tecnologia e métrica, com salário em torno de R$7 mil. O cargo exige domínio de 2 áreas distintas, programação e comunicação. Escrever código, adaptar códigos para automatizar processos, junto com o entendimento de mídia digital mesmo. Uma saída é formar os funcionários dentro da empresa. Jaqueline acionou sua rede de contatos para entrar aqui e mudou completamente de área. Foi de rádio e TV para especialista em mídia programática, adquirindo no dia a dia o conhecimento necessário para a profissão. Eu acredito que o meu caso ele é muito pontual, né? Porque foi realmente uma vaga que surgiu e eles acabaram me dando a oportunidade por acreditar em mim. Mas no mercado eu não acho que isso aconteça com bastante frequência. Eu acho que o mercado procura cada vez mais pessoas mais qualificadas para aquela vaga em especial. Na área de tecnologia, a atualização é constante. Para a qualificação exigida em algumas vagas, não existe nem curso formal no Brasil. Uma pesquisa feita por uma consultoria internacional mostra que 52% das empresas brasileiras têm dificuldade em preencher suas vagas de trabalho. O diretor da consultoria no Brasil aponta como motivo a falta de 3 competências: domínio de informática e tecnologia, habilidades interpessoais e capacidade de aprender e se autodesenvolver. Se você pega essa questão de profissões de ofício, profissões técnicas como soldador, eletricista, não é simplesmente mais ligar um fio. Essas pessoas, elas precisam ter um domínio de uma tecnologia, como manipular um equipamento, como manipular uma máquina, como programar uma máquina para executar um serviço. A professora de gestão de pessoas na Universidade Mackenzie, em São Paulo, comenta que o fenômeno acontece mesmo com a alta taxa de desemprego. Tem um lado muito positivo, que é uma oportunidade para as pessoas que estão disponíveis no mercado, e algumas formações ou algumas profissões não são tão demoradas assim. Não é nem para tudo é necessário você fazer uma faculdade, né? Pensar numa formação que vai levar 2, 3, 4 anos. Então, algumas ocupações conseguem ser aprendidas em cursos que duram 4 ou 6 meses. Tele Brasil Notícias. Pois é, agora no Tele Brasil Notícias, eu quero falar com você que tem filhos. Filhos é uma herança, mas também cuidar deles é uma preocupação constante, né? E olha, publicar fotos dos filhos na internet podem gerar problemas. Exatamente, isso pode acontecer. Por quê?
Parece um hábito inofensivo, né? Você pega lá, tira foto da sua família, do seu filho, coloca lá no Face, no Instagram, seja lá onde for, né? E o que acontece? Os especialistas estão recomendando, exatamente em tecnologia e psicólogos, que é necessário ter cuidado ao realizar esse tipo de ação, ou seja, divulgar fotos de filhos na internet. As preocupações vão desde uso criminoso da imagem até a exposição não consentida da privacidade da criança e do adolescente, né? Essa matéria, inclusive, é do Repórter Visual. Vamos acompanhar de perto essa orientação para nós que somos pais, né? Mãe de Marcelo e Francisco, de 6 anos, Mariana toma uma série de cuidados quando posta fotos dos filhos em redes sociais. Foto com o uniforme da escola, não posto. Foto nu, jamais. Nem quando eles eram bebezinhos. Fotos que podem ser constrangedoras, ou enfim, com caretas estranhas, ou chorando, então eu acho péssimo, acho violento, inclusive, postar uma foto da criança num momento de fragilidade. Então não posto. No Brasil, uma pesquisa online indicou que 66% dos entrevistados publicam imagens dos filhos na internet. Esse hábito, que é mundial, foi denominado de sharenting, junção em inglês da palavra share, que significa compartilhar, com a palavra parenting, que se refere ao exercício da maternidade e paternidade. Para quem faz isso, a segurança não deve ser a única preocupação. É preciso pensar se a imagem pode ter algum impacto no futuro da criança. Ao contrário das gerações mais atuais, as gerações de agora, eles estão tendo seus dados coletados desde a infância, né? E isso vai criando esse rastro digital que a gente chama, né? Que pode prejudicar essa criança no futuro em relação a conseguir algum emprego, em relação à própria criação da sua identidade, ou mesmo, mais imediatamente, para direcionamento de publicidade para essas pessoas. Mas a especialista afirma que é preciso também respeitar a vontade da criança. É preciso trazer essas crianças para a decisão, para que elas justamente sejam educadas digitalmente, aprendam como usar essas tecnologias. Então, é sempre importante perguntar ao filho se ele gostaria que aquela foto estivesse ali, o que ele acha de ter aquela informação compartilhada, né? E pensar dentro da realidade da criança, daqui a 20 anos, ela vai gostar de ver essa foto sendo aí disponível para todo mundo? Tele Brasil Notícias. Pois é, a partir do mês de fevereiro, todos nós aí que temos automóveis, estamos usando a placa do Mercosul. Na hora que vamos emplacar nosso automóvel, já sai com essa nova placa. Eu achei a placa um controle mais confiável, né? Porém, o custo ainda continua bastante alto para se ter a placa, né? E olha, a informação que queremos dar é que depois de 6 anos, o novo modelo de placa para os carros que circulam no Mercosul passam a ser adotado em todo o Brasil. Em 5 estados, porém, foi prorrogado o prazo para que eles se adequem. Por quê? O uso da placa do Mercosul. Quais são esses estados? Minas Gerais, Mato Grosso, Tocantins, Sergipe e Alagoas. Eles vão ter até o dia 17 de fevereiro para continuar a emplacar veículos com aquele modelo antigo da placa. Após essa data, eles vão ter que entrar com a placa do Mercosul. Então você que é motorista já sabe, né? Na próxima vez que tiver que ver para licenciamento e alguns outros detalhes, será necessário providenciar a troca, então, da placa do seu automóvel. Vamos à matéria. Desde que a adoção de um modelo comum de placas do Mercosul foi anunciado em 2014, a medida acabou adiada por 6 vezes. Agora, o prazo definitivo para que os carros zero comecem a sair das concessionárias com elas está muito próximo, 31 de janeiro. Ao longo das últimas décadas, as placas de carros e motos foram mudando para dificultar as fraudes, como clonagem de veículos, e também para aumentar a sequência de letras e números, porque a frota do país foi crescendo. Agora, com a nova placa do Mercosul, novas tecnologias também vão ser incorporadas, como o caso do QR Code, que aumenta a segurança sobre a origem do veículo.
A placa ela muda significativamente, então ela sai da placa cinza para uma placa de fundo branco com os números em negro. Os números, na verdade, serão aqueles que deverão informar que categoria de veículo. Então, no caso da numeração em preto, é veículo particular. Se eu colocar a numeração em vermelho, ele é um veículo de categoria aluguel. E assim nós fomos, né, para cada tipo de uso. Depois eu tiro o uso da tarjeta, eu tiro o lacre, eu passo o lacre para ser o QR Code e a tarjeta passa a ser somente a bandeira do Brasil. Então, a gente tem uma placa única para todo o Brasil, num formato único que passa a ser praticamente a adequação de todo o processo do Mercosul atualmente. A gente vai criar uma quantidade de combinações aí suficiente para os próximos 50, 60 anos de emplacamentos. Além disso, a gente tem um acordo que foi estabelecido com os países vizinhos, né, com a Argentina, com o Uruguai, né, com o Paraguai, para que a gente tenha uma uniformização e isso vai ser melhor para a questão da segurança, para combater ilícitos transnacionais. Então, por isso que a placa está sendo alterada. Atualmente, 10 estados já adotaram o novo modelo de placa, mas os donos dos veículos não precisam trocar as atuais. As novas placas de identificação veicular serão obrigatórias nos carros novos e vão substituir as atuais quando houver necessidade natural de troca, em caso de perda, por exemplo. Tele Brasil Notícias. Sabe onde você saboreia todos os peixes de água doce do Brasil? No Bar do Plínio. Há 40 anos, servindo o melhor peixe do Amazonas. Venha saborear nosso pacu com pirão, tambaqui com batatas sauté, araúanã com batatas do Plínio. Tudo acompanhado da cachaça de jambu, de Belém do Pará. Bar do Plínio, Rua Bernardino Fanganiello, 458 na Casa Verde. Reservas 3857-0999. Você que curte decoração, o Palhão Artesanato é o lugar certo. Aqui tem tudo em artesanato e vime nacional e importados. Telas, esteiras, cestas, bolsas, chapéus, móveis, cerâmica e muito mais. Palhão Artesanato, há 50 anos atendendo a todo o Brasil, agora também com loja virtual. Acesse opalhão.com.br. Rua Oiapoque 89 no Brás, em São Paulo. Fone 3229-1186. Estamos apresentando Tele Brasil Notícias. Muito bem, eu quero agradecer a sua audiência, você que está aí no Acre, você em Alagoas, você no Amapá, Amazonas, na Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, você que está no Mato Grosso Sul, Minas Gerais também, Paraíba, Pará, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, São Paulo, através da rede da TV Cinec, acompanhando o Tele Brasil Notícias. E também, lembrando aí, são 214 países que acompanham a nossa programação. Aliás, nosso muito obrigado pela audiência em Portugal, na Espanha, em alguns outros lugares que nós ficamos sabendo que há uma grande audiência no Tele Brasil Notícias, porque nós trazemos as informações sempre na medida certa e repercutindo a semana anterior, né? E olha, vamos falar um pouquinho sobre a questão de alvará de funcionamento de empresas, né? Quase 300 tipos de atividades econômicas não precisam de alvará. Você sabia disso? Se você não sabia, a Lei da Liberdade Econômica foi sancionada o ano passado, né? Isso mesmo. E ela criou novas categorias de negócios no Brasil. Os empreendimentos de baixo risco, por exemplo, não precisam de alvará para dar início às atividades e isso deve diminuir o quê? A burocracia de eu, você ou qualquer outra pessoa que deseje ser um empreendedor ou mesmo empreender de verdade. Há quase 2 anos, Robert resolveu empreender. Montou um restaurante e um buffet em Brasília, onde emprega 6 pessoas. Para ele, quanto menos burocracia, mais chances de expandir os negócios. Facilita muito em razão do tempo que você economiza, em razão do custo que você não tem aqui no Distrito Federal. E você começa a produzir com mais facilidade, né? Começa a gerar emprego com mais facilidade,
num tempo recorde, né? O empreendimento do Robert está entre os 289 tipos de atividades econômicas que não precisam mais ir atrás de um alvará de funcionamento. A Lei da Liberdade Econômica, sancionada ano passado pelo presidente Jair Bolsonaro, dispensa esse documento e outras licenças para empreendimentos de baixo risco. Ele deixa de ter os penduricalhos de custo, de tempo, a desburocratização fica para trás e o aumento da confiança. Esse é um ponto alto forte no micro pequeno empresário, no empreendedor, dizendo que ele está livre para caminhar sem as peias do Estado. A classificação de risco considera aspectos como prevenção contra incêndio, segurança sanitária e ambiental. Mesmo com a dispensa de alvará para abrir as portas, os empresários continuam obrigados a seguir todas as normas de segurança previstas em lei. Essa fiscalização ela ocorre a posterior, depois de iniciadas as atividades. Tele Brasil Notícias. Você está no Tele Brasil Notícias. Agora eu quero falar com você que é homem do campo, que tem o seu gado, você que tem seu animal, que cuida dele aí, da vaca, do bezerro, do boi, e você também que tem nas cidades grandes aí os seus animais também, né? Isso mesmo, temos cidades do interior aí que tem. E olha, começa a valer o sistema de registro de doenças em animais pela internet. Então tem uma mudança aí bastante importante. Já está em funcionamento o ESIS-Bravet. Vou repetir, ó. ESIS-Bravet, Sistema Brasileiro de Vigilância e Emergências Veterinária do Ministério da Agricultura, que facilita o acompanhamento de doenças em bovinos e outros animais. Vamos à matéria. O Guilherme imuniza regularmente todos os animais da fazenda e, conforme exige a legislação, envia para os órgãos de defesa agropecuária um relatório sobre as vacinas aplicadas, por meio do preenchimento de formulários. Você tem uma questão de relatórios que você tem que fazer semestralmente para comunicar a vacinação contra a raiva, e principalmente a aftosa, né? Além disso, a lei também obriga os pecuaristas a comunicarem imediatamente às autoridades qualquer suspeita dessas doenças. Até o ano passado, as opções eram por telefone ou pessoalmente em postos de atendimento ao produtor. Mas agora, essa comunicação pode ser feita de forma mais rápida. Com o Sistema Brasileiro de Vigilância e Emergência Veterinárias, pecuaristas e veterinários poderão fazer pela internet o registro de suspeitas de doenças em animais. Ele vai facilitar também o trabalho dos fiscais, de notificação e acompanhamento das medidas adotadas. Para todo um processo de atendimento, o veterinário ele tem um prazo para ir investigar essa suspeita, né? E isso tudo gerencialmente acompanhado por vários níveis de hierarquia. Então traz qualidade e agilidade em todo o processo de investigação. O quanto antes você identificar um problema de doença dos animais e intervir e evitar um espalhamento ou uma consequência maior, ganha todo o sistema com isso. O ESIS-Bravet, como é chamado o sistema, entrou em funcionamento em 16 de janeiro deste ano. O acesso pode ser feito por meio de um link na página do Ministério da Agricultura. Ele recebe informações sobre bovinos, suínos, caprinos e aves de produção e atua integrado com demais serviços de defesa agropecuária nos estados e municípios. Para o Guilherme, a novidade é bem-vinda e deve ser positiva para os produtores. A gente tem que vender a qualidade. Quem quer preço bom tem que ter qualidade. Tele Brasil Notícias. Eu quero lembrar sempre que, além da programação do Tele Brasil Notícias, a TV Cinec ela tem uma programação constante de música, com apresentadores de programas tanto a cunho musical como também religioso. E, além disso, o Tele Brasil Notícias ele é exibido em horários fixos, em 2 dias diferentes, para facilitar você de acompanhar ali as notícias. Eu agradeço a você que tem clicado, inclusive, com um positivo ali no próprio YouTube, né, gostando da participação, e você que tem acompanhado de perto as notícias, né? Eu quero agradecer também ao pessoal do Palhão, que tem acompanhado a nossa programação, né? Isso a toda a equipe de trabalho lá, a participação
com as informações, tanto publicitária como também dos itens que ali são oferecidos. Outro também que eu quero cumprimentar hoje, aproveitando, é o pessoal que está participando novamente do Tele Brasil Notícias, né? E inclusive eu quero mandar o meu alô daqui a pouquinho, bem especial aí, para que ele possa estar aí ciente de que estamos aqui junto com eles e estaremos gravando a entrevista com eles também, falando a respeito das atividades que são apresentadas ali na Casa Verde. Daqui a pouquinho eu vou falar o nome do que eu estou falando. Mas vamos à nossa manchete seguinte. A Polícia Federal e o Ministério da Justiça começaram a fazer o seguinte. Você costuma viajar? Isso, faz viagens internacionais? Então eles começaram a alertar os viajantes com respeito ao tráfico de pessoas, que tem acontecido aqui no Brasil e acontece no mundo todo. Um folheto com formas de reconhecer esse tipo de armadilha está sendo distribuído em postos da Polícia Federal em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Goiás, Ceará, Amazonas, Pará e também Distrito Federal. Então você que vai viajar, passe no guichê ali da Polícia Federal, pegue esse folheto para que você possa estar ali conhecendo de perto como é que funciona então o tráfico de pessoas e evite cair nessa armadilha. Tem muita gente aí caindo, né? Exatamente, a gente vê notícias aí de que filhos de brasileiros que vão para outros países aí e acaba acontecendo alguns tipos de desvio ou tragédias nesse sentido. Quem vem tirar passaporte na sede da Polícia Federal em São Paulo está recebendo um folheto sobre tráfico de pessoas. O material é de uma campanha feita em parceria entre a Polícia Federal e o Ministério da Justiça e Segurança Pública. A gente viaja para fora do país, a gente não imagina as coisas que acontecem nas fronteiras, nos aeroportos, em todos os lugares, e esse é mais um crime que precisa ser combatido. Sempre houve campanhas para combater o tráfico de pessoas, mas essas campanhas elas vinham sendo mais focadas nos aeroportos do país. E a Polícia Federal, conversando com o Ministério da Justiça e Segurança Pública, chegou à conclusão que talvez fosse mais efetivo atingir esse público antes que eles estivessem prontos para viajar. O folheto traz 6 dicas para a prevenção do tráfico de pessoas e orientações para identificar possíveis vítimas. Entre elas, é desconfiar quando o passaporte ou documento estão nas mãos de terceiros. Estas pessoas foram resgatadas do trabalho escravo. De acordo com os últimos dados da ONU sobre o tema, em 2018, 25 mil pessoas foram traficadas no mundo, muitas vezes enganadas por propostas de emprego com remuneração muito alta. E essas organizações geralmente levam essas pessoas como turistas em uma condição ilegal para trabalhar em outro país. Isso já é um grande indicativo também de que ela pode estar sendo vítima de tráfico de pessoas. Atualmente estão em andamento no Brasil cerca de 150 investigações sobre tráfico de pessoas e contrabando de imigrantes. Mas esses são ainda crimes muito pouco notificados. A ideia da campanha, além da prevenção, é estimular a denúncia. Pela legislação brasileira, o crime de tráfico de pessoas acontece quando há finalidade de remover órgão, tecidos ou partes do corpo da vítima, submetê-la a trabalho em condições análogas à escravidão ou a qualquer tipo de servidão, adoção ilegal e exploração sexual. A vítima, como o próprio nome diz, é uma vítima. Ela não vai ser investigada, ela não vai ser punida de forma alguma. Tele Brasil Notícias. Sabe onde você saboreia todos os peixes de água doce do Brasil? No Bar do Plínio. Há 40 anos, servindo o melhor peixe do Amazonas. Venha saborear nosso pacu com pirão, tambaqui com batatas sauté, araúanã com batatas do Plínio. Tudo acompanhado da cachaça de jambu, de Belém do Pará. Bar do Plínio, Rua Bernardino Fanganiello, 458 na Casa Verde. Reservas 3857-0999.
Você que curte decoração, o Palhão Artesanato é o lugar certo. Aqui tem tudo em artesanato e vime nacional e importados. Telas, esteiras, cestas, bolsas, chapéus, móveis, cerâmica e muito mais. Palhão Artesanato, há 50 anos atendendo a todo o Brasil, agora também com loja virtual. Acesse opalhão.com.br. Rua Oiapoque, 89 no Brás, em São Paulo. Fone 3229 1186. Tele Brasil Notícias. Tele Brasil no Esporte. Começando o quadro de esportes no Tele Brasil, notícias no ar, no esporte para você. Vamos falar do Neymar, exatamente. Neymar que voltou a ser polêmica no final de semana. Isso no jogo que aconteceu no dia 1º de fevereiro de 2020. E faz até lembrar uma história que aconteceu comigo. Eu, quando era mais novo, fui lá fazer uma leitura num determinado lugar. A pessoa chegou para minha mãe e falou assim, mas o Paulo não pode ter uma voz diferente, sendo que essa é a minha voz natural. E a mesma coisa com o Neymar, né? O Neymar, como jogador de futebol, está no pé dele. Os lances, o jeito. E por ele dar uma bicicleta num jogador, adivinha o que o juiz fez? Deu-lhe um cartão e tem mais. Olha, pelo comentário feito ali também por um companheiro dele, o juiz achou que ele estava tirando sarro do adversário. Que lance foi esse? Veja, o PSG, inclusive, que ganhava de 5-0 sobre o Montpellier, e PSG que segue na liderança. De repente, você olha na televisão, você vê lá o Neymar de cabelo rosa, jogando bem, e vai dar uma passagem. Ele ajuda a fazer vários gols, né? E ele foi advertido pelo quê? Pelo árbitro. Mas o que aconteceu? Ao tentar explicar ali um drible que ele deu no adversário. O drible que lembra bem a bicicleta, ou aquela antiga lambreta, né? Que ficou agora conhecido como o drible proibido do Neymar, né? E parece que ele também não gostou muito que o juiz desse-lhe o cartão. Ele reclamou e por ter recebido o cartão amarelo, o que não aconteceu com seus companheiros, outros zagueiros, que marcaram até com vigor o jogo. Um dos seus companheiros comentou, inclusive, que a resposta do juiz ao advertir ali Neymar foi a seguinte: Neymar tirou sarro do adversário e por isso ele levou o cartão. Os tempos estão mudando, né? O futebol que era arte, que era alegria, hoje um lance de você dar um chapéu, antigo chapéu na pessoa, parece que merece um cartão ou ser disciplinado. Mas vamos acompanhar a polêmica. Neymar voltou a ser polêmica no final de semana, no dia 1º de fevereiro, no jogo do PSG contra o Montpellier. Apesar que o PSG marcou 5 e o Montpellier 0. PSG que segue na liderança do campeonato. Pelo PSG, Neymar apareceu de cabelo rosa, jogou bem, deu passes para um dos gols e foi inclusive advertido pelo juiz ao tentar aplicar um drible num adversário, uma bicicleta ou lambreta, e para outros ainda é chamado de drible proibido. Ele não gostou muito que o juiz o advertiu, ele reclamou, inclusive que recebeu o cartão amarelo. O que não aconteceu com os zagueiros que marcaram até com vigor no jogo. Tentativa de lambreta em um adversário do Montpellier. O brasileiro vinha tomando pancada o jogo inteiro e resolveu retribuir com um drible mais ousado. O árbitro o alertou e pelas imagens da transmissão pediu aquele velho: dá uma segurada aí, Neymar. A reação do Neymar foi daquele jeito, né? Imediata e um pouco até exagerada, o que gerou no cartão amarelo. Kimpembe, que é zagueiro do PSG, chegou até falar na zona mista que o cartão foi por causa do drible. Abre aspas e fala o francês. Nós não vamos nos expor sobre o árbitro, mas é incompreensível o que aconteceu. A resposta dele, do juiz, foi bizarra. Ele disse que o Neymar tirou sarro do adversário e por isso levou aquele cartão.
Tele Brasil no Esporte. Você está no Esporte Tele Brasil Notícias, o seu jornal de comunicação, mas o Telesporte está no ar. E agora vamos falar do São Paulo e também do Novo Horizontino, que após acontecer erros, a Federação Paulista afastou tanto árbitros como auxiliares que atuaram neste jogo do São Paulo e o Novo Horizontino após erros ali cometidos, né? Eu vou até ler na íntegra a nota, né, do que foi observado e o que a comissão disse. A Comissão de Arbitragem da Federação Paulista de Futebol vem a público se pronunciar sobre a arbitragem do jogo São Paulo versus Novo Horizontino, ocorrido na segunda-feira, dia 4, né? Foram identificados o seguinte, veja o que eles colocaram: 4 erros capitais na arbitragem da partida, 2 gols mal anulados e 2 pênaltis não marcados, todos a favor do São Paulo Futebol Clube. Está aqui. Prontamente, segundo aspecto, prontamente após o jogo, a comissão de arbitragem conversou com a equipe do jogo, que admitiu erros e se desculpou por eles. Terceiro aspecto, na manhã, após a reunião em comissão, decidiu-se afastar os membros da equipe de arbitragem da partida por considerar que os erros cometidos são inaceitáveis. Exatamente. Todos os membros da equipe passarão por reciclagem com as equipes psicológicas, técnica e física do departamento. E olha, a última observação. Aos torcedores, jogadores, comissões técnicas e dirigentes de clubes, lamentamos os erros cometidos, diz aqui, por nossos profissionais. Reiteramos que a comissão de arbitragem da Federação Paulista de Futebol trabalha para que as partidas ocorram com menor interferência da arbitragem, apenas para mediar um grande espetáculo, o futebol protagonizado por seus atletas. E diz mais, erros eventuais podem acontecer com todos, mas erros crassos não são admitidos e deverão ser corrigidos. A pergunta seguinte é essa: como é que fica ali o jogo do São Paulo? A classificação de pontos, o que aconteceu, os gols anulados, vão ser validados? Qual será a decisão final disso? Mas vamos à matéria. Tietê, rola um pouco mais à frente. Pato, condição legal, saiu na cara do gol, subiu a bandeira. Mas o assistente Vitor Metestein quase matou o Morumbi do coração. Eu quero ouvir o Salvo Espínola Fagundes Filho. Eu dou um caminhão para entender, sabe, o negócio de protocolo. Se ele tinha convicção que o Pato estava impedido, por que não logo de cara? Por que esperar o Pato dominar, carregar, tocar para o gol e só então levantar a bandeira? Passe do Daniel Alves, vem desviado pro Pato, saiu na cara do gol, limpou, o goleiro bateu! Gol! Diz que o passe foi contra. A arbitragem anula o gol do Pato no Morumbi. Mas o jogo começa a milhão para o nosso comentarista da arbitragem. O árbitro Flávio Ribeiro, convicto, peita, rapaziada, pede vamos para o jogo. Eu vi o que aconteceu, diz o árbitro. Jogadores do São Paulo, comissão técnica, todos reclamam que o passe veio do jogador do Novo Horizontino. Ih, rapaz, a confusão tá armada. Salve-o! Vilani, arbitragem bem confusa no Morumbi. Posição é legal do Alexandre Pato na hora da origem, na hora do passe, independente da bola vir do zagueiro e vem do jogador do Novo Horizontino, que também tiraria impedimento, porque é um passe, não é um desvio. E na hora da origem da jogada, o Alexandre Pato já está em posição legal. Esse gol do São Paulo é legal, não deveria ter sido anulado, Vilani. Depois de muitas lesões, olha a bola pro Vitor Bueno, ele vai pro chão, o árbitro pede para ele se levantar. O árbitro Flávio Ribeiro entendeu que isso não foi falta. O Felipe Rodrigues disse que recolheu a perna. O árbitro entendeu como ele, que nananina não, e vamos para o jogo. O árbitro entendeu como jogada legal, normal.
E teve um toque na panturrilha do Vitor Bueno, ou é impressão minha, Sálvio? Tem, a imagem é muito clara, Vilani. A gente vê que o Felipe Rodrigues vai dar o carrinho, acerta só o Vitor Bueno e não acerta a bola. E está em cima da linha. Em cima da linha é pênalti, deveria ter sido marcado esse pênalti, Vilani. Vem com o pé direito. Hernanes na primeira trave, a bola ficou viva. Vitor Bueno dominou, bateu pro gol em cima da marcação, tá viva. Olha só o goleiro Oliveira, Arboleda chutou, reclamou de pênalti. Mais uma para a central do apito pro Sálvio. Conclusivo, diz, Vilani, amigo? Felipe Rodrigues coloca o braço para fazer o bloqueio. Ele não disputa a bola. A gente está vendo no ângulo invertido, mas olhando de frente, a gente vê que o braço dele está só à frente da bola, bloqueando. Para mim, pênalti, Vilani. Tele Brasil no Esporte. Muito bem, vamos ao último destaque hoje do Tele Brasil Esportes para você, né? O esporte no Tele Brasil Notícias no ar. Vamos falar do Flamengo e Atlético do Paraná, que decidem a Supercopa do Brasil no dia 16 de fevereiro de 2020. Os detalhes da realização da Supercopa do Brasil foram anunciados oficialmente na segunda-feira, dia 4, durante o evento na CBF, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro. O torneio, criado no início de 1990, exatamente, volta a acontecer este ano novamente, mas dessa vez em um único jogo que irá acontecer. A decisão vai colocar frente a frente os atuais campeões brasileiro Flamengo e da Copa do Brasil Atlético do Paraná no dia 16 de fevereiro, domingo, às 11 horas no estádio Mané Garrincha, em Brasília. Então, acompanhe. E o esporte no Tele Brasil Notícias fica aqui, mas volta na próxima semana aí para você com muito mais destaques. Tele Brasil no Esporte. Tele Brasil Notícias. Você está no Tele Brasil Notícias, as informações sempre na medida certa para você. Eu quero lembrar que eu quero agradecer inclusive o Plínio, né, o Bar do Plínio, ali que está participando aqui conosco, como eu falei, onde você vai lá ali na Casa Verde, né? Até no anúncio próprio tem um endereço, tem um telefone. Você saboreia um peixe delicioso, até a cachaça nacional e todas as praças do Brasil, né? Você que gosta da cachaça do Pará, tem lá cachaça da Bahia, tem aquele peixe diferente para você, você que quer comer aquele peixe delicioso. E olha, apesar de ser Bar do Plínio, lá é um ambiente familiar. Você vai com a sua família, tem lá o pessoal de atendimento, você é bem servido e olha, garanto que você vai sair de lá bem satisfeito e contente. Dê uma passadinha lá, Bar do Plínio, na Casa Verde. Vamos falar agora um pouquinho com você que tem estabelecimento comercial, né? Existem algumas polêmicas, inclusive as pessoas recorrem ao xerife do consumidor para reclamar de certas situações. Agora, loja não é responsável por compra com cartão furtado sem exigir identificação. Exatamente. Essa matéria, inclusive, ela saiu no dia 6 de setembro de 2009, né? E ela envolve aí uma decisão do STJ. O comerciante que não exige a identidade do consumidor na hora do pagamento não pode ser responsabilizado se a compra é feita com cartão furtado. O STJ rejeitou um recurso de um homem que queria ser indenizado pela loja. Então tome cuidado aí quando seu cartão for furtado. Você, primeira providência é ligar ao Visa, ao banco, seja lá onde for, e cancelar esse cartão, né? Porque você não vai poder cobrar da loja se a pessoa conseguir comprar com o seu cartão furtado. Mas vamos acompanhar a decisão do STJ. O comerciante que não exige a identidade do consumidor na hora do pagamento não pode ser responsabilizado se a compra é feita com cartão furtado. STJ rejeitou o recurso de um homem que queria ser indenizado pelo estabelecimento comercial. O que fazer quando você percebe que o cartão sumiu da carteira? Imediatamente ligava no banco e bloqueava. Minha primeira atitude era bloquear o cartão, né? Bloquear o cartão para que
porventura ninguém possa de alguma forma usar o meu cartão. De imediato já ligar para os bancos e, se possível, até registrar um BO, um boletim de ocorrência. O cartão furtado ainda estava ativo no momento da compra. E o pior, quem o furtou conseguiu levar também a senha. O cartão foi usado em uma compra no débito no valor de R$ 1.345. O verdadeiro dono entrou na justiça contra o estabelecimento e pediu reparação de danos. Alegou má-fé porque não foi exigida a identidade do comprador. O relator do recurso no STJ, ministro Vilas Boas Cueva, manteve o entendimento de primeira e de segunda instância de que não cabe indenização. Para o ministro, o dano não tem qualquer relação de causalidade com a atividade comercial do estabelecimento. A responsabilização, segundo o relator, só ocorreria se houvesse falha na prestação do serviço. O ministro lembrou também que não há lei federal que obrigue a identificação. Tele Brasil Notícias. E em instantes você vai acompanhar de perto. Polícia em ação. Bebê nasce dentro de viatura. E mais, o caso que está movimentando todo o Brasil, envolvendo filha, namorado, morte de família em automóvel que foi queimado. Levanta a mão! Diariamente, o Brasil e o mundo contra o crime na TV Cinec. No Polícia em Ação. Confira. Está no ar a partir de agora, Polícia em Ação no Tele Brasil Notícias. E o primeiro fato tem aí a ver com o nascimento de um bebê dentro de uma viatura. Isso aconteceu durante a madrugada de 4 dias atrás, por volta das 3h50. A equipe da Força Tático, composta pelo sargento Souza, cabo Jefferson Bonfim, soldado Matias e o soldado Sampaio, foram solicitados por uma família que estava no interior de um veículo onde apresentava problemas mecânicos naquele veículo. E no seu interior uma senhora em trabalho de parto, exatamente. Prontamente, a equipe da patrulha se deslocaram ao pronto-socorro com a gestante, mas, para surpresa de todos, o que foi que aconteceu ali? Olha, a Valentina nasceu no interior da viatura. Isso mesmo, nasceu no interior da viatura, emocionando assim a todos envolvidos naquele atendimento desta ocorrência. Em seguida, a equipe do Corpo de Bombeiro que passava pelo local apoiou nos primeiros atendimentos na condução ao hospital para complementar o nascimento, então, de mais essa vida, desse neném. Polícia em Ação. E vamos agora ao segundo caso do Polícia em Ação. Suspeitos afirmam que filha e namorada autorizaram a morte da família. Exatamente. Esse fato, esse acontecimento ali que aconteceu em São Bernardo do Campo, já virou uma novela de grandes proporções. Mas o que eu queria comentar é o seguinte, eu não vou entrar em detalhes do que aconteceu, vou até ler aqui o que aconteceu, mas infelizmente hoje já é o segundo caso de repercussão nacional que temos conhecimento, pode ser que tenham outros aí, em que filha mata pais em função de herança e dinheiro. Porque como todos sabemos na mídia, os 85 mil que diziam que tinha lá no apartamento ou lá onde eles moravam, lá no local, não existe. Né? Foi uma trama e já uma trama que vem de longo tempo o seu planejamento. Mas vamos às informações, inclusive com os dados aí da Folha Press. O homem preso acusado de envolvimento na morte de uma família encontrada carbonizada no carro das vítimas no último dia 28 em São Bernardo do Campo, na região do ABC aqui em São Paulo, disse em depoimento que a filha do casal, a Ana Flávia Menezes Gonçalves, de 24 anos, e sua namorada Karina Ramos, de 26 anos, autorizaram a morte tanto do Romoyuki Gonçalves, de 43 anos, seu filho Juan, e também a mulher Flávia, de 40 anos. Mas o que nós queremos destacar nessa informação? O suspeito Juliano de Oliveira Ramos, que é primo de Karina, contou que ela
Ana Flávia revelaram que havia 85 mil em um cofre na casa da família, no condomínio Morada Verde, em Santo André, na região do ABC. A partir disso, as duas e o suspeito combinaram de assaltar a residência na noite do dia 27 de janeiro. Para simular o assalto, 3 homens, incluindo o suspeito preso, chegaram à casa da família no mesmo momento que Karina Alves e Ana Flávia, em um Fiat Palio, dentro do imóvel, anunciaram o assalto. É a história que está rolando aqui. E ainda de acordo com o depoimento, os criminosos colocaram um saco na cabeça do adolescente e o espancaram para que o pai informasse a senha do cofre. Porém, parece que o pai não sabia essa senha do cofre. No entanto, Homoyuki não sabia a combinação e por isso, ainda de acordo com o depoimento, eles ficaram aguardando a chegada de Flaviana. Após ser rendida, a empresária abriu o cofre, que, segundo o relato pelo suspeito, estava vazio e, por conta disso, resolveram matar a família. É isso mesmo. Veja que trama, que coisa triste, que coisa engenhosa. Não é uma coisa que acontece da noite por dia. Ana Flávia teria indicado que o irmão fosse morto primeiro por conta da herança que deixaria ela. Exatamente. Veja que ponto chegou, né? Eu estou lendo aqui até com cuidado, gaguejando, tropeçando um pouquinho. Imagina uma situação dessa, viu? A cabeça da pessoa está vazia, não tem o que colocar dentro da cabeça. O pai foi morto em seguida. Ambos teriam sido asfixiados, exatamente, né? Segundo o relato pelo suspeito, contrariando um laudo do IML que afirma que as vítimas foram mortas com pancadas na cabeça. Então foi colocado um saco na cabeça das pessoas e elas foram sufocadas. Exatamente. Enquanto o pai e o filho eram mortos, Flaviana foi mantida amarrada e vendada e ainda de acordo com o depoimento do suspeito, são essas informações. Agora já hoje, quando estamos gravando, já surgiu mais um outro suspeito, já acharam outros itens que foram subtraídos da residência, na residência da companheira desse outro suspeito e assim por diante, e parece que até primo, tudo envolvido ali. O que eu estou salientando aqui? Eu sou do tempo em que família tinha valor. O pai tinha autonomia, o que o pai fazia, os filhos obedeciam. E conseguia-se, com toda a dificuldade daquela época, tanto financeira, pessoal, de trabalho, ter um lar digno e as pessoas respeitavam uns aos outros. Havia respeito, repetindo. Eu sou do tempo em que as pessoas pediam bênção para avô, avó, né? Isso acabou. O valor da vida hoje está jogado fora. Vale o dinheiro que você tem. E que leva a um acontecimento como esse. Como disse alguns psicólogos que eu tenho ouvido, né? Isso não nasce de um só planejamento. Já está dentro da índole da pessoa que comete um crime desse tipo. Só que não aflora na infância, aflora depois, com o tempo. Por isso que nós temos tantas barbaridades na sociedade. E o que nós podemos fazer? Além de nos apegar a Deus, é lutar para que esses fatos não aconteçam. Por isso, temos que educar bem nossos filhos, dar do bom, do melhor, mas dentro de uma contenção para que saber que existe uma luta e um trabalho. Porque sem isso, veremos acontecimentos desse para mais do que esse, com mortes de pai, mãe e outros interesses envolvidos. O mundo, infelizmente, está caminhando para um precipício. Mas, como eu disse, a polícia está em ação para atender. Não esqueça disso. Polícia em ação. Pois é, esse foi o Tele Brasil Notícias de hoje. Você viu que hoje nós estreamos aí com o quadro de esporte, que será mantido em todas as gravações com informações esportivas, né? Pena que eu não estou ao vivo e direto hoje, né? Que se fosse uma coisa ao vivo, você teria informações diretas do dia. Mas eu estou trabalhando com as informações anteriores, mas porém com prazos de validades acessíveis à sua informação. Eu quero também agradecer a você que colabora aqui conosco com a sua participação, através de informações ou de detalhes. O pessoal que nos fornece também
as informações policiais, né? E, acima de tudo, a toda a equipe que compõe aqui a TV Cinec e ao pessoal que também faz parte da minha produção. E lembrando sempre, o que é bom dura pouco, mas o TED Brasil Notícias está sendo exibido sempre para que você acompanhe e saiba dos fatos que está acontecendo de uma forma diferenciada em nossa região. Até a próxima semana. Fique com Deus.